E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio de uma série especial de episódios sobre a One Thing. E a gente tá aqui com Gabi Laranjo, Ana Duarte, Breno Batista, pra gente conversar, bater um papo sobre como foi a One Thing em São Paulo. Calma. E Eleonai Dantas. Verdade. E eu, Por Elioenai, ou Eli pra você. E a gente vai conversar hoje sobre a One Thing de São Paulo, One Thing Experience, que aconteceu no começo de junho. Foi um tempo muito bom, muito precioso. Tão gostoso. E a gente tá aqui pra bater papo sobre as experiências que a gente viveu nessa conferência, sobre o que o senhor falou com a gente, as mensagens, os perrengues, as alegrias. Vários perrengues. Então, aí você pode perceber também que a gente tá num cenário diferente hoje, Sim. né? Porque a nossa cidade, ela não tem compromisso com a previsão do tempo. Nenhum. Então, tá chovendo hoje, um dia que a gente Tá queria, cinza. assim, ficar É, sobre as mantas. tomando um chá, Bem sofazinho. lendo Então, um livro. Tome o seu lugar, aqui é um bom lugar para ler um livro, um dia frio. E vamos juntos Conversar. conversar. O que vocês acharam, gente? Como foi a experiência pra vocês? Porque o formato foi diferente, certo? Foi. Em vez de ser a One Thing grandona, ela é mais uma conferência focada em visão. E essa experience realmente foi em experiências. Então, algo que a gente inovou foi que a gente colocou os turnos de oração dentro das sessões. Então, não é que tinha uma sessão que era um turno. Mas, em vez de louvor, a gente teve turno. Yeah. Então, como que foi isso? Tipo, liderar, fazer adoração com a palavra, fazer intercessão, tipo, cantar, fazer os coros, enfim. Como que foi pra vocês? Eu acho que foi muito diferencial no sentido de a One Thing, ela passa a visão da casa. Isso é fato. Só que essa experience, eu acho que ela passou ainda mais. Foi ainda mais na intimidade da casa, digamos assim. Sim. Trazendo tanto o turno de intercessão que houve na One Thing passada, Sim. em Curitiba, só que agora colocando um turno de adoração com palavra. Foi Então isso foi inédito. muito legal, foi muito inédito. A galera comprou muito a ideia no sentido de engajar com o turno. E, na verdade, tipo assim, não foi nada conforme os modelos que a gente Sim. geralmente segue, né? Sim. Tanto que nos bastidores a gente conversou com o time, né? Vamos seguir à risca o modelo de adoração com palavra para poder passar para a galera como que acontece a adoração com palavra normalmente. E aí saiu, né, do controle, o negócio Também. virou quase uma intercessão, Foi uma enfim, foi uma mistura. Tipo, uma doideira. adoração intercessória, Foi. quase. E também Foi muito quem bom. tava no time, né? Tinha o Eli lá, o Caio, a Lohane, essa galera, eles... Chutaram o balde do Chutam modelo. o balde, assim. Não, eu acho que vocês amam tanto o modelo, estão tão à vontade. Eu tava conversando isso ontem. A gente tá tão à vontade com o modelo que ele não é algo que engessa. Com Então a gente certeza não. consegue fluir com o que o Espírito tá falando, tá fazendo, e depois voltar pro modelo quando precisa. Essa é uma ótima perspectiva. Obrigada. Gostei, parabéns. Não, mas é real. Eu Sim. amo isso. É o que eu Mas mais gosto. é exatamente isso, Sim. que no próprio manual, né, que a gente vai ler do modelo, a gente vê o modelo sendo como se fosse... Eu até vi um vídeo de esqui esses dias para poder entender Um vídeo de o, esqui. Ok. o que significa, porque o Mike ele compara, né, o modelo com uma pista de esqui, né, para a pessoa esquiar, ela precisa daquela pista ali para poder, né, fazer The a bunny manobra trail. dele, né? Hã? Tá, desculpa. Pode falar. Não, pode falar. É o Bunny Trail, não é? Enfim, continua. Sim. Não sei. É sim, Eu não sim. sei o termo. Já fui, inclusive. Gosto Daí ele bastante. vai, né, tipo, faz a manobra lá, vai pro ar. E ele precisa da pista para poder subir, né? E quando ele sobe, ele compara isso a esse momento que tá fluindo, ao espontâneo. Mas aí, depois que ele flui, ele tá ali, ele também precisa de um lugar para voltar, né? Sim. Precisa da pista ali para poder... E é o lugar onde a gente pousa, né? Quando a gente tem um modelo para ter essa certa segurança, assim, né? Lugar pra voltar. Em lugar relação pra ao turno de adoração com a palavra, né? Foi a primeira vez que a gente fez. E a gente, diferente do turno de intercessão, onde as pessoas já meio que sabem o que fazer, né? Que é orar. Então já sabem como mais ou menos engajar. Participar, né, do turno A gente tava com essa dúvida, será que esse modelo vai funcionar assim numa proporção maior de de conferência. conferência, sabe, com tantas pessoas? Porque geralmente esse é o turno na sala de oração, é o turno que as pessoas pegam a Bíblia, vão meditar, né, vão ter aquele tempo assim mais Leva o seu caderninho. intimista, assim. Aham, Então pra a gente conversar tava com o Senhor. meio, será que vai dar certo? E a gente cantou sobre a parábola do servo fiel, né? Lucas 12 e a gente começou a cantar ali e a gente não foi direto, né,
Na adoração com a palavra, teve um longo momento assim que a gente estava cantando sobre o temor do Senhor. E foi muito precioso esse momento antes, quase de intercessão mesmo, ali para preparar os corações. E deu muito bom. As pessoas se engajaram, né, naquela narrativa que a gente começou a cantar ali. E no final estava todo mundo celebrando. Tipo assim, a gente Eu acho que passou por várias estações assim dentro do turno. Esse é um Que dos legal. pontos tanto dos turnos quanto também do próprio Senhor, né? Porque o que acontece? A gente conseguiu provar nesse turno, ao mesmo tempo que a perspectiva do temor do Senhor, então todo mundo em arrependimento, se dobrando assim, aquela presença tenebrosa do Senhor, ao mesmo tempo que no final do turno a gente provou de uma alegria, uma exultação, Legal. em júbilo, batendo palma, felizes, sabe? Assim, a galera chorando, mas Sim. com um sorriso no rosto, sabe? Assim, de constrangimento. Então, a gente conseguiu, de fato, expor o que acontece na sala de oração em um Legal. turno, digamos Sim, assim, né? sim. E também provar dessas multifaces do Senhor, né? Dos seus atributos. Então, isso Que é muito delícia. prazeroso. Ai, que Legal. delícia. Foi muito gostoso. E no turno de intercessão, né, que aconteceu também, a gente teve uma outra experiência nova também, que foi ter convidados, ter representantes de casas de oração Cantando. Ele tá falando cantar. de todo o... Não, a gente teve de várias formas. Se você acompanhou ao vivo, você sabe que a gente tinha ali no palco representantes de várias salas de oração. Sim. Via Zoom. Via Zoom também a gente tinha ali atrás no telão. E a gente fez uma experiência, E é né? disso que a gente tá rindo, galera. É disso que a gente tá rindo. Mas vamos falar dos cantores Sim, primeiro. Primeiro. Isso foi algo muito legal. Eu acho que é algo a se destacar de verdade, porque que bonito a gente poder compartilhar uma visão com pessoas que estão em diferentes lugares do país e que a gente pode se juntar num momento e todo mundo sabe o que fazer, como fazer e juntos. Sim. Então lá a gente não estava levantando a bandeira da F-Hop. Era um lugar de vamos interceder, vamos clamar diante do trono da graça. E isso é o que importa. Então, ninguém era mais importante que ninguém. Foi muito bonito. E a gente enfileirou os cantores e lá na frente. Eu achei tão bonito, eu achei isso tão simbólico. Porque todos eles são líderes de adoração. Todos vocês que estavam cantando. Então, todos poderiam, de certa forma, ter um papel de preeminência Sim. e liderar. Mas eu achei muito bonito que o jeito que eles montaram o palco foi que todos vocês ficaram enfileiradinhos. Uníssonos. Em Uníssono. uníssono. Resgatando as coisas. Coisa mais linda. Sabe assim, eu achei muito impactante isso. Sim, Foi muito bonito. foi. Muito bonito. E um servindo o outro na hora de cantar. Foi muito bonito. Sim. Como foi pra você, Gabriela Laranjo, essa experiência do turno? Cara, foi um turno muito, muito forte, assim, porque realmente a galera estava muito conectada, muito engajada no que estava sendo orado. A gente orou pela igreja, né? A gente fez um primeiro ciclo ali sobre a igreja. E o segundo ciclo a gente fez sobre Israel. A Amy cantou até uma música nova dela, que ela fez, Isaías 62, sobre Israel. Foi bem incrível, porque tinha muita gente que cantou a música. A gente tinha feito essa música em um culto só. E a gente orou por Israel ali também. E tava todo mundo muito assim conectado. A gente fez, no primeiro ciclo a gente fez um fogo rápido, né? O Breno orou e conduziu Liderou. o fogo rápido ali. E você via pelas orações das pessoas, assim, a linguagem que as pessoas utilizavam na oração, uma linguagem bíblica, usando ali as orações apostólicas, uma oração centrada em Deus, uma oração centrada em Jesus, né? Buscando aquilo, a vontade dele para a igreja, né? Orando para que o Senhor realize a vontade dele, né? Então foi muito massa assim ver as orações, ficar ali prestando atenção também, né, nas orações e cantar com uma galera que eu nunca tinha cantado antes, né? E o interessante de fazer um turno é que você tem ali, né, o modelo que ajuda também isso a acontecer, né? A Amy até comentou isso na hora que a gente fez o briefing, a gente estava ali conversando como que seria, né, quem ia cantar e os meninos iam cantar também. Alguns, teve um ali que eu acho que nunca tinha feito mesmo, assim, turno, da forma como a gente faz, geralmente, na nossa sala de oração. Aí ele falou, gente, o que eu faço? Não, canta a Bíblia. Canta as orações. Você vai isolar a frase ali e você vai cantar. Então, foi bem legal a gente fazer isso junto, assim, né? Construir, descobrir juntos como fazer isso, né? De uma forma que funcionasse. E é muito legal, muito legal. Que gostoso. Que gostoso. Foi bem Muito massa. legal.
E além disso, né, a gente também teve essa One Thing, a gente estava chamando de Experience por vários motivos. E um deles é porque a gente queria realmente experimentar coisas Coisas novas. novas. Formatos, ideias. E trazer algumas coisas que geralmente na One Thing a gente não consegue trazer. Então, uma delas foi, a gente fez uma convocação, né, para líderes de sala de oração que fizeram parte da nossa mentoria para a sala de oração, no saladeoração.com, inclusive, acesse, conheça. Fica a dica. Fica a dica. E a gente fez um Zoom. Então, ali atrás, no telão, tinha um Zoom com várias janelinhas de vários representantes de sala de oração. E, como a experiência traz consigo os seus riscos, não deu muito certo, mas foi muito bom ver as carinhas no final. Deu certo, mas não deu certo. Aquele Deus ouviu as orações, mas não saiu para nós ali o A áudio. gente não ouviu, mas Deus escutou. Mas Deus ouviu, o Senhor recebeu as E orações. sabia que O ouvido dele estava atento. Ele estava. Na transmissão saiu Sério, a as voz das orações? pessoas no Zoom, mas lá na sala não saiu. A gente não estava ouvindo. Então, mas tudo bem, né? Todos os riscos, tipo assim, abrir a câmera, Sim. alguém tá dormindo, ou deitado, sei lá. Então, Fiquei deitado. a gente sabia Alguém que Zoom deitado. acontece de tudo, né? acontece de tudo. Você Então, vê. abraçamos o risco, mas valeu a pena. Valeu. Tentaremos de novo? Não sei. Talvez. Alguém abriu o microfone e começou a falar uma coisa aleatória também. Eu tenho uma lembrança disso acontecendo também, agora não... Que alguém falou alguma coisa aleatória? Ou tava conversando com alguém, não sei se a pessoa Não. percebeu que o microfone estava aberto, eu não sei o que Isso aconteceu. Foi na Na One Thing de 2020. 2020. Conta essa história ali. É que a gente tem um histórico com o Zoom, né? Tem, Então, a gente tem. E ele é meio naquela conturbado. época, Ele é meio... no começo da pandemia, ninguém conhecia o Zoom, era tudo mato. Então, a gente estava preparando a One Thing, era um One Thing de 7 dias, foi a nossa One Thing online. E logo, acho que Em 2020, em pandemia. 2020. Então, em vez de ter a conferência, a gente fez tudo online. Isso. E daí, essa era mais experiência ainda, assim. Realmente. Porque a gente- Essa foi a A experiência. experiência. Porque a gente queria fazer workshops à tarde no Zoom, só que a gente queria fazer com câmera. Então, o Zoom na câmera, e quando a gente fez os testes, deu tudo certo. Porque no teste, gente, dá tudo certo. Dá. Sempre. Essa é a questão. Não é porque a gente quer errar, porque a gente gosta de errar. É que no teste funciona. Mas quando chega a hora, a gente testa. Juro que a gente tá... E daí, no dia, quando a gente ligou a câmera, não É estava igual a prova funcionando. na escola. O Você simulado vai estuda ver. 2 mais 2 é 4, cai na prova equação de segundo grau. E daí, esse dia não estava funcionando Eu pensei a nesse câmera. meme agora, desculpa. A câmera não funcionou e a gente tentando colocar um celular lá no lugar, tentando resolver. E daí, além de tudo isso, do caos acontecendo na sala, o Zoom não tinha um host. A gente não tava... Ninguém que estava na sala estava como O que pode dar o errado? host do Zoom, né? Controlando a sala. E daí as pessoas podiam ligar seus microfones. A gente não tinha controle também das câmeras das pessoas. Virou uma feira. Gente, virou uma feira. Tinha gente saindo do banheiro de toalha. Isso. Sim, não, isso é real, eu lembro disso. Meu Tinha Barulho de gente, descarga. tinha gente conversando assim, ai, fulana, você viu? Eu tô aqui fazendo o congresso da One, não sei o quê. E Tipo, abrindo o microfone, abrindo todo mundo o ouvindo. microfone lá e todo mundo na Mãe, sala eu tô na rindo. E daí depois tudo se resolveu, graças a Deus. Graças a Deus. Mas o Zoom, ele tem dessas, né? Então, Tem. provamos e vimos. O nosso histórico com o Zoom não é dos melhores, mas a gente não desiste. Não Por quê? desistiu. Porque a gente é brasileiro. A gente não E a desiste. gente vai testar novas Persistente. experiências. Vamos. É, Até nós somos o fim. ousados. Sim. Eu acho que muito legal desse turno de intercessão que a gente teve foi até para a gente mensurar, né, assim, digamos assim, aqui o nosso trabalho como sala de direção. Porque o que acontece? Quando a gente abriu o fogo rápido, né, que são orações curtas de 10 a 15 segundos, para que todos ali que estivessem no turno pudessem participar, o que a gente viu foi orações bíblicas, Sim. cristocêntricas e fervorosas. Foi muito legal. E assim, isso dá para mensurar no sentido de, cara, o nosso trabalho não tem sido em vão. Primeiro, ensinando sobre oração, cultivando um lugar de oração, centrado em Deus. E a galera que foi uma galera aleatória, não foi tipo assim, a gente vai abrir para 10 pessoas e vai ser as 10 pessoas que a gente já Selecionadas. escolheu. Não, foi assim, quem quiser vem. E assim, eu particularmente fiquei muito feliz quando eu vi ali todo mundo orando,
de forma bíblica, centrada em Deus e bem apaixonada, cara. E isso, tipo assim, para nós, assim, que a gente nós não conseguimos mensurar, né, o trabalho que é feito, digamos assim. A gente sabe que Deus é digno e vamos continuar fazendo, mas quando tem momentos como esse que a gente consegue ver, fala assim, cara, olha só, Deus, nesse momento, está escancarando o fruto do penoso trabalho que a gente tem feito e tem recebido a glória disso. Então, foi muito legal abrir esse turno para todos ali participarem, né? Foi bem tipo assim, gente, entrem, sintam-se em casa, abra a geladeira, façam, sintam-se na casa de vocês, né? Foi bem assim, então foi muito massa. Eu acho que a Wanting é muito isso, né? Tipo, a gente fala muito da Wanting como um encontro de pessoas famintas pelo Senhor, né? Tipo, buscando uma só coisa, tirando as distrações, tirando as outras atrações, né? E eu acho que um dos frutos disso também é realmente trazer um público que entende o seu papel. Ali não é simplesmente uma conferência que você vai ser um espectador, que você vai sentar e assistir, mas é algo que realmente é um convite, como você falou, né? Uma convocação. Tipo, a Wanting, ela é uma assembleia solene, um lugar onde a gente chama as pessoas para se engajarem com algo que o Senhor está fazendo. Não é uma apresentação da F-Hop para outras pessoas, é realmente uma convocação. Convite a fazer parte disso, né? Isso é muito Isso é muito bonito. E eu acho que por isso que a conferência sempre acaba sendo tão bem sucedida para o que a gente quer alcançar, que é devoção, que é o amor por uma só coisa. Porque é o diferencial, é a fome e a sede. Então, eu sempre falo isso, que o fato da gente não falar sobre os músicos, os cantores, os preletores e tal, e a galera aparecer, fala muito do tipo de pessoas que procuram aquilo que a gente está oferecendo para eles. Então, não é o hypado, não é aquela coisa de modinha, não é... Não, é... Cara, você não faz ideia do que vai acontecer esses dias. A única certeza que você tem é que a presença do Senhor estará lá. Então, é isso que eu quero. É para isso que eu vou. Então, isso já começamos bem. Entendeu? Já os ingredientes necessários já estão todos na mesa. Porque você não está indo por moda, você não está indo... É contracultural não apresentar os preletores. É algo que você também fala, né? Anti-marketing. Sim, e a gente estava conversando até fora aqui sobre isso, né? E não é algo que a gente faz como se fosse simplesmente apresentar um diferencial de mercado. Tipo, a nossa conferência não mostra os preletores, então venha para cá porque esse é o nosso diferencial. Na verdade, a gente faz isso pelo zelo da mensagem, né? Não faz sentido a gente estar falando de uma coisa e realmente tentar pescar e chamar as pessoas por outras coisas, né? Tipo, então, a gente sabe que isso tem um custo também, a gente sabe que isso tem um preço a se pagar por não anunciar, por não usar essa ferramenta né, a nosso favor e tá tudo bem. Tipo, assim, a gente entende que no final das contas, Deus vai fazer. Deus vai fazer e que Ele vai trazer as pessoas que deveriam estar, sabe? Amém. E, inclusive... venha, né? Fica aqui o convite para você, se você é essa pessoa que quer buscar conosco uma só coisa, a gente está se preparando, né? Para BH falta menos de 30 dias, né? Sim. Menos de 30 dias, gente. Tá a aí gente já. Tá na contagem regressiva. Sim. Bora para BH. E nesse tempo assim de expectativa, né? Tipo, eu queria também que a gente conversasse sobre coisas que aconteceram na Wanting Experience que marcaram a gente, tipo, alguma palavra, algo que o Senhor destacou no coração de vocês, que realmente vocês estão ainda ruminando e trazendo para esse tempo, até para a próxima Wanting, né? De que o Senhor falou. Cara, uma pergunta que eu fiquei no meu coração assim, quando encerrou a Wanting Experience se a Experience foi assim, o que vai ser da de BH? Porque, tipo assim, a gente colocou uma perspectiva de, cara, vamos fazer uma Wanting, entre aspas, menor, com programações diferentes, dinâmica, mais regional e tal, um público menor. Vamos fazer uma experiência. E, assim, particularmente para mim, foi como se fosse uma Wanting normal. Foi assim, digo no sentido de presença de Deus, de intensidade da galera, das pregações, dos momentos de louvor, enfim, tudo. As partes de relacionamento. E eu falei assim, cara, o que vai ser da de BH? Isso, tipo assim, gerou mais
expectativa em Sim. Deus. Legal. E para mim o que mais destacou foi a perseverança. Tipo assim, eu creio que não é combinado, né? Não é combinado, tipo assim, o pregador 1 vai falar sobre isso, o 2 sobre aquilo outro, o louvor vai seguir uma linha. Não. E ao meu ver, todas as pregações elas foram seguindo uma linha de raciocínio. E a mensagem do Duane sobre a perseverança, usando a vida de Josué nesse lugar, Sim. é muito impactante. E para mim foi o ponto ápice, assim, porque Deus me chacoalhou e falou assim, cara, você está disposto a perseverar até que o céu se rasgue e o Filho do Homem venha. Eu falei assim, Deus, acha fé Amém. em meu Amém. coração, sabe? Amém. Linkando com Lucas 18, eu falei assim, Deus, o Senhor vai responder as orações. Mas mais do que o Senhor responder, gere fé no nosso coração para aguardarmos com essa grande expectativa o seu retorno. Amém. Foi, Amém. assim, incrível, incrível. E foi bem o que teve no turno também, né? A mensagem que foi cantada ali no turno foi essa mensagem de estar preparado, né? Pro dia da vinda do Senhor, de ser achado nele, né? Até aquele dia, de ter perseverança. Então, foi realmente assim, a mensagem, uma foi levando a outra para chegar nesse lugar de, tipo assim, e agora? O que fazer? Né? Foi passada muitas coisas para nós, muitas coisas foram trazendo inspiração a nós, mas de finalizar dessa forma, né? Tipo, vocês Sim. estão preparados para Estão isso, né? prontos, Como que estão vocês vão prontos se pra preparar isso. para isso, né? Estão Eu acho que prontos, tem estão- esse negócio da... Não sei se essa é a palavra certa, mas da autorresponsabilidade, né? Sim. Tipo, não é aquela questão de a gente tá te dando tudo e, tipo assim, continua conectado com a gente para você seguir. Não. A gente deixa claro que em relação a você e o Senhor, tipo assim, você não depende de ninguém, né? Tipo, você precisa viver em comunidade, etc. Sim. Ok. Mas você não depende de ninguém para perseverar a não ser o Senhor. Então, essa centralidade de Cristo, Sim. né, nessa questão da perseverança é muito preciosa também, né? Eu acho que isso ficou muito claro também ao longo das sessões, das mensagens. Uma outra coisa também que para mim me marcou muito foi como a gente no marketing, a gente até falou isso no outro episódio, que a gente começa a trabalhar meses antes, né? Sim. Em relação à mensagem, né, da campanha, dos vídeos de apresentação da conferência. E a gente sempre fica naquela expectativa, será que a gente vai conseguir continuar essa conversa durante a conferência? Será que as mensagens vão ser coerentes com o que a gente está comunicando? Porque a gente passa, né, algumas informações, mas a gente não pede para o pregador pregar tal coisa. Né? Então, a gente realmente depende do Espírito Santo para fazer essa costura de mensagem. E ele faz, glória a Deus. E fica um acabamento muito bom. Fica perfeito, Olha, assim, você melhor coloca do que do se a avesso gente assim, tá tudo bem acabado. E a gente tem comunicado ao longo dos últimos meses sobre essa mensagem de que uma nova estação está chegando, de que o Senhor ele está mudando a estação dentro do corpo de Cristo, nas nações da Terra. Sim. O cenário está se preparando e a volta de Jesus está próxima. A gente sabe que essa é a mensagem do corpo de Cristo desde que Jesus foi ascendido aos céus, né? Tipo, Legal. aguardem, Desde que ele falou que esperem, em breve voltarei. nosso coração tem que estar pronto, né? Esperando Isso. esse... Então essa espera momento. é ao longo de toda a história da igreja, mas a gente sente que esse é um tempo crucial, onde o Senhor está destacando ainda mais essa mensagem da volta dele, da perseverança na transição de estações. E eu percebi que o Senhor ele continuou orquestrando essa mensagem, né? Tipo, Sim. isso ficou também muito claro e realmente eu tenho expectativa para essa nova estação, sabe? Legal. E para mim é muito essa tudo que a gente está conversando aqui sobre perseverança, sobre até essa autorresponsabilidade, sobre a mudança de estação, para mim é o Senhor transicionando a igreja também para um posicionamento mais maduro, né? Tipo um posicionamento mais consciente, mais centrado nos planos dele, em ser parceiros, né, dos planos dele. A gente acabou de sair agora também de um jejum por Sobre Israel, Israel, de sim. 21 dias. E para mim é muito o Senhor conduzindo a igreja para um lugar de maturidade, sabe? Não misticismo, não uma tentativa errada de entender os planos de Deus, mas é centrar na volta de Jesus, na pessoa de Jesus, no que ele quer fazer. Então, Principalmente. isso marcou muito meu Na coração pessoa dele, né? nesses dias. De fato. Que bonito.
é verdade. Eu acho que o que me marcou muito, assim, nessa conferência, além de ter sido uma conferência muito leve, assim, né, para nós que estava ali trabalhando, foi muito intenso, assim, a presença de Deus estava muito, muito forte. Nós somos privilegiados. Eu sempre que eu sinto a presença de Deus e que ela está muito forte assim no ambiente, eu falo assim, que privilégio que ele veio, porque, né, ele veio e isso ele se fez presente, ele nos deu essa graça de se fazer presente. E desde a primeira sessão, teve o louvor ali com os bravos, eu lembro de entrar assim na nave e galera fritando assim mesmo, assim, né, com muita intensidade, assim, né, buscando mesmo a presença de Deus. E eu lembro de não conseguir nem parar de chorar, assim, né, porque tava muito forte mesmo, assim, Deus falou muito comigo. E eu senti, no meio de lágrimas ali, eu senti o Senhor falando assim, eu quero ver lágrimas nos olhos de vocês à medida que vocês me buscam, à medida que vocês me contemplam. E eu lembro que teve algo que o Senhor falou comigo que me constrangeu muito, foi sobre a sala de oração, sobre o movimento de oração. E eu senti o Senhor falando assim, o que vai sustentar vocês nesse lugar é me conhecer. Amém. É o conhecimento de Deus, é olhar para minha face, é olhar na minha beleza. E eu sinto que se a gente realmente entendesse quem Deus é de fato, né, buscar a revelação da beleza dele, a gente não ia conseguir parar de eu quero mais, porque existe sempre muito mais. E eu lembro que no dia seguinte a gente fez uma sessão de louvor e foi o Mike Duque que pregou. E ele pregou sobre a motivação do movimento de oração. Então eu sentia como se aquilo que o Senhor tivesse falado comigo um dia antes, ele começou a pregar falando sobre a beleza de Jesus. E ele falava sobre a dignidade do Cordeiro, dignidade de Cristo, a quem nós oramos, né? Porque a motivação do movimento de oração, às vezes você chega ali pensando que ele vai trazer uma mensagem sobre sala de oração, trazer a história do movimento de oração, que Crônicas. é importante a gente entender isso, mas a motivação do movimento de oração é Jesus. É buscar a face dele, é essa busca por uma coisa, é essa busca pela beleza dele. E me marcou muito ele falar sobre os seres viventes, né, que estão ali contemplando Jesus com olhos por todos os lados, olhos por dentro e por fora. E foi um momento muito forte, assim, quando ele começou a falar sobre isso, porque à medida que eles olham para ele e eles têm tantos olhos, então eles têm muita revelação, né, por terem, né, toda essa visão de quem ele é, eles não se contêm, eles não conseguem dizer outra coisa, eles só começam a declarar: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. E eu lembro que a gente sempre está orando, né, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que nós possamos conhecer quem ele é, né, o pleno conhecimento. Então, isso me marcou muito e é realmente algo que tem ecoado, algo que eu tenho ruminado nessa palavra. O que vai nos sustentar nesse lugar é a beleza de Jesus. O que vai nos sustentar nesse lugar, o que vai fazer o nosso coração desejar essa uma coisa, buscar por essa uma coisa, né? Uma coisa eu peço ao Senhor e essa eu buscarei, que eu possa morar na sua casa, contemplar a sua beleza e meditar, né, no seu templo, é a beleza de Jesus. É o fascínio pela beleza de Jesus. É o combustível, né? Exatamente. É o que faz a gente orar dia e noite, é o que faz a gente permanecer nesse lugar. Até pensando, né, nos seres viventes, né? Tipo, eles não param porque eles estão vendo. Então, talvez essa seja a chave. Quando a gente para é porque talvez a gente não esteja contemplando, não esteja vendo. Então, a perseverança tem muito a ver com contemplar a beleza do Senhor. Sim. Demais. E eu acho que aí, pegando esse gancho, eu gostei muito da palavra, uma das palavras que teve também sobre perseverança no meio das dificuldades, das angústias, tipo, de vida normal. E eu acho que foi tão especial o fato de juntar essa visão de reino, de glória, do que Deus quer fazer, de que nós estamos inseridos na história dele, sem esquecer que tem um dia a dia, tem uma conta para pagar, tem as crianças para a escola, tem como que eu caso esses dois. Então, eu saí muito
com expectativa por BH, 100%, mas eu também saí com expectativa para chegar segunda-feira. Sim. Sabe? A gente brinca aqui que a gente tem a frase, né? O que fazer na segunda-feira? Que a gente tem até vídeos nesse canal do YouTube. Aguardem. Assista, legal. Assistam e aguardem. Assistem e aguardem porque vem mais. Mas assim, fora isso, me deu vontade de chegar no meu dia a dia. E botar em prática, né? E Exato. viver. Como que eu vou ver a beleza dele naquilo que eu estou vivendo? Onde que ele vai revelar a beleza dele através da glória dele na criação? É através dos relacionamentos? Eu vou poder revelar a glória dele de que forma? Dentro do meu fazer, do meu ensinar, do meu falar, enfim. Então, esse lugar de perseverança, não só para mim e para as minhas promessas, ou para ver o Senhor voltar. Sim, maravilhoso. Mas até essa perseverança no dia a dia, de viver uma vida, sabe? Eu tive... Depois eu fiquei, né, em São Paulo, depois da conferência, eu fui com a Jen Roberts, para eu traduzir ela em outra igreja, que ela pregou no domingo de manhã. E ver galera que estava na conferência, depois no domingo de manhã, e a gente teve um tempinho para conversar, e eles, não, cara, a gente vai então fazer o seguinte, essa semana a gente já marcou... Teus amigos, né? Você tá ligado? Todos teus amigos. E a gente já marcou, a gente vai se ver terça-feira na casa de fulano, e a gente já tá... Cara, eu comprei tal livro que eu não sabia, e a gente vai ler juntos, a gente vai começar a estudar, porque a gente... Cara, é isso, mesmo, entendeu? É para isso que a gente faz essas conferências. E até, se você olha para casa, nós somos uma igreja local que serve Floripa, certo? Sim. Tipo, departamento infantil e Normal. líder de adolescente, pré-adolescentes e Rockets. E escolas bíblicas e coisas e demais. Só que o jeito que a gente tem de servir o Brasil é através dessas conferências, dessas escolas, das plataformas online, desse canal do YouTube, Sim. das músicas. Então, ver que o chamado, de certa forma, que o encargo que o Senhor nos deu para o Brasil tá dando certo, Sim. Sim. é muito legal. Muito é precioso. muito importante. E só concluir, tipo, porque não é por número de pessoas que vem a Sim. conferência, mas é pelo resultado que a gente vê na vida delas depois. Sim, sim. Pra mim, eu tenho muito isso, a frase do Vini, né? Ele fala assim, não, geralmente a gente escuta aqui o nosso ver agora, vai mostrar sobre a nossa crença sobre o futuro. E a mensagem que a gente prega, ela é escatológica, é sobre o fim dos tempos, é sobre a volta de Jesus, mas por pregar essa mensagem, o nosso hoje, ele é muito modificado. Sim. Então, eu vejo que as nossas conferências, elas não apenas elas instigam e aquecem os corações, mas elas fazem aquilo que ele falou. Elas trazem um peso de responsabilidade. Ó, agora que você sabe dessa mensagem sobre o retorno, sobre essa uma coisa, você agora é responsável por viver até esse dia de maneira Amém. santa e piedosa, ansiando e apreciando o Amém. dia do Senhor. Foi Então, bem- isso que é muito legal, né? Isso é perfeito. E é por isso que a gente queima, certo? Por isso Sim. que é essa paixão. É porque a gente olha para aquele dia, a gente entende que como a gente vive importa, que a gente tem que... Cara, eu tenho que representar isso. Dar uma Sim, sim. resposta, né? Exato. E aí, então, eu não fico de conferência em conferência, eu não fico de retiro em retiro. Não, não. É o meu dia a dia, onde eu tenho encontros com a glória de Deus, onde eu vejo sala de trono, onde eu entendo o que significa o reino manifesto. É a coisa mais É linda. real, é tangível. Exato. É pra a gente segunda-feira. É pra segunda-feira. Mas é bem isso que você estava falando, sobre a gente olhar para o retorno de Jesus e isso ser, né, o que vai nos mover também a viver de forma a nos prepararmos para esse dia. Teve uma palavra sobre isso, a Amy falou sobre as 10 virgens. Sim. E é sobre você estar preparado De ter azeite. nesse momento, né, onde tem essa parábola. Jesus está ali falando, ele repete algumas vezes ali, né, em Mateus 24, 25, não sabeis a hora nem o dia, né? Não sabeis a hora nem o dia, o Filho do Homem virá e vocês têm que vigiar. Então ele conta várias coisas para dizer, vocês não sabem a hora nem o dia, então estejam preparados. Então, carregar essa mensagem também trazer essa responsabilidade de se preparar, de manter a sua candeia ali com o seu óleo, cultivando o seu óleo, mesmo que você adormeça, né? Porque ela fala que todas as virgens ali na parábola elas dormem, mas
metade delas cultivaram ali. Elas tinham azeite reserva, porque elas não sabiam que hora que o noivo ia chegar e estava ali. Estava ali o lugar de oração tava em dia, né? A vida devocional, a vida estava ali sendo cultivada, Elas né? tinham discernido o tempo e as estações, né? Exatamente. A exatamente. gente fala muito Que a gente acha assim, que tempo e as estações é pra saber, tipo, desculpa, se vai vir bênção ou não do Senhor, se vai vir o varão Se é prometido colheita. ou não, se eu vou ganhar Ou se é aquele carro seca. ou não. Você me entende? E não, discernir tempos e estações é a respeito da vinda do Filho do Homem. Sim. Veja bem. Enfim. Não sabemos o dia e a hora, mas não estaremos despreparados, né? Estaremos Exatamente. atentos. Atentos. E a gente conversa muito sobre perseverança nesse lugar de décadas, né? Tipo, a gente quer permanecer as décadas. E tem um coro que tá na minha cabeça, assim, há alguns dias eu nem cantei em nenhum turno, mas, tipo assim, fica repetindo na minha cabeça. É bem engraçado também. Mas, tipo assim, Ele pensa em coros, Eu penso em gente. coros. Agora a gente entende por quê. mas o que esse coro fala, tipo, as décadas são feitas de anos e os anos são feitos de dias. Tipo, eu dou minha vida a ti, Uau. dando o meu hoje. Tipo Uau. assim, Eli. você não pode pensar em dar as décadas de uma vez para o Senhor. Tipo, você não pode pensar em dar uma vida de perseverança para o Senhor de uma vez só, como se fosse Se um não cheque. Aham. Dias. Você dá o seu hoje, sabe? E para mim é muito essa mensagem, não do movimento de oração apenas, mas para a igreja de Cristo como um todo, para todos Pra nós. todo cristão. Para todo cristão, você não vai entregar sua próxima década para o Senhor na segunda-feira. Você vai dar dando a terça segunda-feira, também, dando a quarta também, sabe? E é muito do que é o tema do teu workshop que você ministrou também, que é orando até que. Então, Sim. é vivendo e Power. abraçando o dia a dia de oração, as causas, as dificuldades, junto com o plano do Senhor, junto com entendendo os tempos e as estações, mas é o hoje, é o dia após Sim. dia. Então, eu queria ouvir um pouquinho do que você conversou, né, nesse workshop. Cara, assim, é complicado porque quando a gente pega umas mensagens assim que dói na gente, né? É meio difícil de compartilhar assim. em público. Workshop, então, uma coisa assim, deveria ser simples, prático, rápido. Três passos para. Sem Como choro. fazer? Não. Enfim, e aí quando me foi desafiado sobre esse workshop, eu comecei a pensar sobre e eu falei assim, cara, nós temos dilemas da vida, nós temos dificuldades e como que a gente persevera em meio a tudo isso? Porque a vida de ninguém é fácil, sabe? Por mais a pessoa mais bem estruturada que seja, ela vai ter um dia que as coisas não vão dar bem. Vai acontecer só coisa ruim no dia dela. E nesse dia, como que a gente persevera? Porque eu acho que falta para nós, talvez, um pouco de entendimento e prática de como lidar essas questões, às vezes, entre aspas, tão espirituais no nosso ordinário. Entendi. Porque, para mim, a verdadeira espiritualidade não é você ser extremamente radical e nem ser extremamente, não vou me dedicar mais, mas é você encontrar em Deus como viver essas duas realidades, que é a maneira bíblica de se viver. A gente olha a perspectiva bíblica, esses homens não foram, nossa, radicais, eles seguiram o que Deus pediu para eles seguirem, sabe assim? Então, a proposta que eu trouxe foi de como perseverar orando, em oração e em devoção, tanto as promessas bíblicas para o retorno de Jesus, quanto até mesmo coisas que eu tenho como pessoais em meio a esses dilemas. Porque o choro vai bater, o desespero vai bater, a ansiedade vai bater na porta. E como que eu lido com tudo isso? E aí eu trouxe a perspectiva de mantendo a maior promessa em primeiro lugar, que é orando até que o Senhor retorne. Então, mais do que o Senhor responder uma cura que eu tenho pedido há anos, mais do que o Senhor responder uma salvação, responder alguma intervenção na minha vida de agora, muito mais que isso, é eu perseverar em oração até que Ele retorne. Sim. Porque 1 João 5 vai falar que se nós pedimos conforme a vontade dEle, Ele nos ouve. Amém. E se Ele nos ouve, estamos certos que já temos pedido. Ou seja, eu preciso descansar, Sim. mas continuar perseverando. Sim. Porque se for vontade dEle, Ele vai fazer, independente do Amém. tempo. Isso nos tira um peso dos nossos ombros gigantesco e nos dá um lugar de confiança, porque assim, Ele prometeu que vai fazer. Amém. Sim. Então, eu posso caminhar Amém. perseverando, confiando de que Ele vai fazer. Porque se Ele me ouve e Ele prometeu que vai fazer,
Pronto. Quem é que vai impedir o poder do É Senhor? digno de confiança, né? Entende? Então, assim, existe algo que Deus extrai por meio das aflições momentâneas, por meio da dor, que gera uma vida, que gera, de fato, um peso de glória que não se compara às pequenas dores. Yeah. E aí eu trouxe, né, para encerrar o exemplo de Jesus. Ele passou por dilemas aqui nessa terra. Lázaro morreu, o seu grande amigo. Ele se compadeceu, ele chorou. E aí, após o choro dele, o que acontece é vida dentre os mortos. Ele, no Getsemane, ele chora angustiado. E o que acontece após o Getsemane é a ressurreição dos mortos. Ele chora sobre o Jerusalém. E o que nós temos como promessa bíblica é que Jerusalém será restaurada. Então, se hoje nós derramamos lágrimas pelas promessas do Senhor, nós temos que ter a convicção de que vai haver vida em meio a essa dor. Amém. É só perseverar e, tipo assim, eu sei que é difícil falar e talvez até é fácil falar, na verdade, né? Persevere em meio à dor. Soa meio romântico. Soa assim, meio né? romântico. Não é romântico. É doído. Pra A gente fica caramba. desesperado, mas a palavra nos diz que ele recolhe dos olhos as lágrimas Amém. e guarda em um odre. Nada desperdiçado. Nada. Então, essas semeaduras em meio às aflições, elas vão ter um tempo de resposta que, cara, a gente vai olhar para o que passou e vai falar assim, cara, valeu a pena. Amém. Né? Valeu a pena perseverar, valeu a pena esperar, porque ele vai fazer. Amém. Né? E Amém. principalmente, ele vai voltar. E o nosso coração tem que estar nessa santa expectativa, né? Que lindo. Amém. Uma outra coisa que marcou a nossa conferência, né? Sempre tem alguma música, alguma coisa que meio que se torna o hino da Wanten, né? O melô da outra. Melô da Wanten. No ano passado, Hashtag. Melô da Wanten. Meu Deus. Comente aí, qual foi o melô da Wanda? Qual foi o melô da Melô sua da Wanten? No ano passado a gente teve o melô, que foi único, né? Ah, é verdade. Que foi uma música assim que Eita. ficou assim ressoando. Você foi a música. Foi verdade. Eita. Que ficou ressoando assim semanas e semanas depois. E nessa conferência a gente também teve um melô. O melô da Maria. O melô da Maria. Quase mudaram meu nome pra Maria nessa conferência. Gabriela Maria. E foi a canção. Pode dar uma palhinha que foi a canção de Maria. Que não chama de que Maria. não chama de Maria. Então, que canção é essa primeiro? Qual é o título dela? Como vive, onde vive? Como foi que surgiu? Como foi cantar essa canção na Wanten, né? E descobrir que pessoas conheciam. Porque essa que é a questão. Você puxou a música lá e todo mundo cantou e berrou. Acho que essa que é a questão. Não é que a galera se uniu e, tipo, Ai, cantozinho vamos cantar. junto. Não, a galera berrou a Desesperadamente música. cantaram. Em uníssono. Foi, assim, chocante. Conte-os. Então, Tá, nome da nome. música. Nome da música. Nome. Jogou Até muita alguns pergunta, dias né? atrás, o nome da música era Precioso Jesus. Mas a gente entrou no consenso de que o nome da música vai ser A Boa Parte. Amei. Faz mais sentido, né? A boa parte. E... Cara, Parênteses como Maria. como Maria. Que é a ponte da música, né? Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Que não tô Parte, cantando. bem goiana Hoje eu agora, tô né? rouca. Ah, eu queria divisão de I'm voz. sorry. Eu já tô rouca. Me perdoe. Que nunca será tirado. Enfim, mano, foi muito, muito doido cantar e todo mundo saber a música. Aham. Que mostra que a galera tá assistindo a sala de oração, né? Verdade. Porque até Sim. hoje eu só fiz ela em turno. Aham. Acho que eu fiz ela em Tipo, você não fez alguns no culto. turnos. Você não fez nunca no fiz, culto. Nunca fiz no culto. Então não é de domingo, que tipo, é mais televisado, é mais visto e tal. Televisado. 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 É mais Televisado. visto. Nossa, Plim, gente. plim. Me perdoem. Tá difícil, Pegando os gente. pontos aqui da idade, hein? Eu tô cansada. Beleza? Mas é essa coisa de tipo, mano, eu trouxe... Tipo, é só turno mesmo. É. Não tem gravado, não tem nada, gente. Não. Sim. E eu acho que eu postei um pedacinho só dela É. também, assim, então foi bem... Não é que você tá fazendo uma campanha É, não. dela, Divulgação. sabe? Assim, marketing com, tipo, patrocinados. Não. Mas a galera conhecia a música e eu achei isso muito, Que especial. muito, muito especial. Que especial.
E é realmente assim, ela veio de um lugar. A gente está falando sobre isso aqui, né? A gente falando sobre esse lugar de estar preparado, esse lugar de orar até que. E o Breno falou algo sobre essa questão de que vai valer a pena, né? A gente buscar o Senhor e manter firme, fiel, né? Que Ele encontre fé em nós, né? Quando Ele voltar. E ela veio de um lugar assim. A gente veio, né, surpreendendo o total de 0 pessoas. As músicas da F-Hop nasceram na sala de oração. Não. Mas foi realmente assim, ela veio de um longo processo, assim, né, de turnos, de algo que eu estava meditando, o Senhor falando comigo. E a gente teve um dos turnos que eu estava cantando, fiz aquela música Eu Quebro Meu Vaso. E no momento ali de espontâneos, começou a vir a frase, né? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu maior prazer. E veio de um ano que a gente tinha acabado de fazer aquela música Me Satisfaz. Então o Senhor já estava falando muito comigo sobre essa questão de encontrar nele a fonte de maior prazer, a fonte de satisfação. Né? Ele é o bem mais precioso, o tesouro inestimável. E veio, sim, desse lugar. Eu lembro de chegar em casa depois desse turno, que veio esse espontâneo. E minha irmã me mandou um vídeo da minha sobrinha que estava andando pela primeira vez. Tem uma sobrinha de 2 anos de idade e ela estava andando e eu moro longe da minha família e eu não vi isso acontecer. E eu lembro desde criança sonhar com a minha irmã, né, a gente viver isso em família. E eu comecei a chorar muito nesse dia. Eu falei assim, Deus, eu estou aqui longe da minha família, está acontecendo isso, eu estou perdendo o crescimento dela e de repente me veio algumas perguntas assim, será que realmente vale a pena eu estar aqui fazendo o que eu estou fazendo? Né? E peguei meu violão, porque geralmente quando eu tô mal o que eu faço é cantar e orar, né, estar ali diante do Senhor. E eu comecei a cantar algo e veio esse coro, né, tipo, eu encontrei meu tesouro. Ainda não veio Maria, né, tipo, não veio nada de ser como Maria ali, né, mas foi nesse texto mesmo, assim, eu realmente entendi que eu encontrei aquela boa parte que isso nunca vai me ser tirado. Eu posso gastar toda a minha vida fazendo isso e todo mundo pode olhar e falar assim, que loucura você investir a sua vida nesse lugar, né, no lugar de oração. Mas essa parte, né, Ele, né, a minha entrega ao Senhor, a minha devoção a Ele, o meu lugar de encontro com Ele, onde eu sou conhecida por Ele, eu o conheço, isso nunca vai me ser tirado. Né? Essa é a vida eterna. Né? E quem encontrou esse lugar de conhecer a Ele, prosseguir em conhecer a Ele, essa é a vida eterna. Então, veio de uma longa jornada ali, né, de um coro aqui, um coro ali e tal. Até que um dia realmente assim sentei para compor essa música. O Eli tem o vídeo do dia que eu fui compor a música, que eu dividi quarto, né, com uma amiga. E eu levantei, eu tava todo mundo pronto para dormir já. E eu levantei, peguei meu violão, minha Bíblia, meu caderninho e saí para compor o violão nas costas. Eu tô imaginando a cena, entendeu? Tipo, ela com o violãozinho no ombro, o caderninho, tipo, de pijama. De pijama. E meia falando, já venho. E, tipo, vou-me. Aí minha amiga filmou eu saindo do quarto. O que você vai fazer, Gabriela? Tava indo eu lá compor uma canção. E foi nesse dia assim que saiu ela inteira, assim, né? Foi depois de um processo, assim. É engraçado porque essas canções assim que marcam o Anthem, né, surgem como um resumo, né? Como se compilasse assim tudo que foi dito. E a gente sempre fala disso, né? Que a música ela tem essa capacidade, né? Talvez a pessoa não vai lembrar daqui a alguns anos da pregação do Duane na última sessão, sabe? Mas vai lembrar da canção Como Maria, que estava aos seus pés. O melô da Anthem. O melô da Anthem. Mas é muito precioso quando essas coisas surgem do mesmo lugar, né? Em uníssono. Esse é o nome do álbum da Gabriela. Uníssono. Mentira, tá tudo bem. Não. Mas eu acho que é isso. Ai, foi muito gostoso, gente. Acho que foi muito bom, muito precioso viver esse tempo. A gente estava conversando, né, de viver isso em família, né? De todo mundo junto, da gente levar nossas sementes daqui pra lá. Tá, e como viver em família não é só um mar de rosas. Sim. Experiências engraçadas. Verdade. Tivemos na Anthem. Foi assim, então vamos lá. A gente foi um time mais enxuto. Então, também foi um experience de levar menos gente. Então, tava todo mundo trabalhando muito, só que a gente, leveza nível hard. A gente
preza. Defesa nível hard. Engraçado. Eu gosto dessas expressões. Mas a gente preza o quê? Comida boa, Sim, inclusive, um bom então. lugar de sono. Então, assim, você via a galera querendo desfrutar, mesmo trabalhando, mas querendo tá leve, tá bem, tá gostoso. Então, Elianai, você é de Natal, Rio Grande do Norte. E foi a sua primeira experiência em São Paulo, capital. One Sim ou sim? Sim. Sim. Conte-nos para... Então, na minha primeira experiência em São Paulo, a gente descobriu que tinha uma feirinha, uma rua bem pertinho da igreja. Então, fomos nós numa caravana visitar uma feira mini típica caravana. de São Paulo. No real, a gente levou Comer uma um galera. pastel feito na hora com um caldo Ai, de que cana delícia. com Limão tem que limão. ser. Foi. E Não, foi me muito bom. respeita. Eu Caldo levei de cana é ele... com limão, né? Tive aquela experiência ali paulista. Isso. Tem uma outra experiência paulista que eu não vivi ainda, qual é? Da mortadela do da Mercadão. mortadela. Pô. Mercadão. Você que é de É. São Na Paulo próxima. sabe, né, que o lanche mortadela lá do Mercadão, ele é... Não é mortadela, é mortadela. Mortadela, né? Ou mortandela. Ali. Pra ficar o Paulo. Ai. Mortandela. Meu Deus. É uma outra categoria. Não deu pra turistar, Uma outra né? Então, ir experiência. pro Mercadão não dava. Mas foi muito bom. Turistar. Foi muito bom ver a Turistar. feirinha assim. Turistar, As né, gritarias, meu? né? Em Floripa não tem aquele Meu, tipo de feira turistar assim, de de São rua, Paulo, né? A gritaria, né? gritaria, ou todas as bugigangas possíveis ali. Todas as opções de tudo, que não dorme, comida em qualquer momento. Nossa. Ai, gosto. Enfim. A cidade que não mais? dorme. Que mais? Que mais? Deixa eu pensar. A gente teve também um incidente no Oxi. elevador da Ah, é igreja. verdade. Ah, é? Não, é verdade, verdade. Gente, a Verdade. gente quebrou o elevador da igreja. Ai, gente, que vergonha. Eu filmei. Sério, você filmou. O que Tava lá aconteceu? Uma das pessoas, quase falei o nome. Ah, sim. Não vamos expor aqui, né? A gente não vai expor ninguém. Censura. Vamos tentar não expor. Deixou a mochila dela presa na... Acho que aquela faixinha da mochila, sabe? Que você ajusta. Ficou presa na porta do elevador. Aí o elevador fechou, só que aí não subiu, não desceu e não fez mais nada. Daí também não estava mais abrindo a porta. Ah, detalhe, o elevador ele tinha 2 saídas. Então era tipo... Então, tinha 2 portas. Então, ela fechou a porta de trás, então, a porta da frente ainda estava aberta, só que a porta da frente também não fechava, nada acontecia, você apertava os botões e, assim, nada acontecia. Pra poder ir nos lugares onde a gente estava comendo, deixando as nossas mochilas, as coisas, tinha que pegar o elevador. Ou era um labirinto. É, Tinha você que ter dar um mapa volta pra por poder- trás. É. Então, assim, Eu me mano, perdi lá, tá? A gente, Não sabia, dia 1, e a gente quebrou o elevador da galera. Tipo, gente, Inclusive, vergonha. perdão, igreja. Perdão, e muito obrigado, perdoe-nos. gente. Amamos Eles foram vocês. incríveis. Pessoal edificando Valeu, em Cristo. galera, Edificando em edificando. Cristo. Aliás, e interns, que foram nossos voluntários, nos ajudaram com tudo, Foram nos serviram de um maravilhosos. jeito maravilhoso. Muito, muito obrigada. O que mais? A gente também teve um recorde, que eu acho que nunca em nenhuma outra One a gente terminou tão rápido de desmontar toda, porque a gente leva uma estrutura, né? Leva livros, tudo. leva coisas, banners, etc. Aí, no final da One, quando acaba pra todo mundo, pra gente não acaba. Tem a Então, desmontagem. a gente tinha que voltar pra... A gente ia voltar pra Floripa de ônibus. O nosso ônibus já tava lá, a gente já tava todo mundo... Pronto. E é o quê? pronto, 12 horas mas de viagem, esperando, né? tipo, 12 horas de o viagem. famoso já, mas ainda não. Então tava todo mundo ali já com sua mantinha na mão, mas assim, esperando que a qualquer momento ia chegar o caminhão e a gente ia desmontar A a bookstore, as estruturas, E tudo daí, que a gente quando trouxe. esse tal caminhão chegou, a gente desceu assim, vrá, todo mundo Parecia desceu um de uma formigueiro, vez. assim, né? E foi trabalho de formiguinha, passando caixa e passando mesa, e a gente terminou isso como nunca terminamos na Foi história. tempo recorde. Foi muito rápido, porque tava todo Legal, mundo verdade. desesperado para voltar pro ônibus. Se você Parabéns. quiser a equipe de desmontagem, fica a dica. Estamos Contrate aí. os voluntários da Contrate- F-Rock. Não os contrate a funcionários. graneiro, contrate a Não, F-Hop. conta pra gente que a gente, ó, expert. Mas foi... É E tiveram gostoso. algumas, né, coisas voltando, Percalços. galera voltando, Percalços. tá? A Galera gente que não também conseguiu precisa- dormir. Galera não conseguiu dormir no ônibus. Ah, eu Várias durmo. coisinhas. Vida em comunidade, Gente, falaram né? que aconteceu Comunidade, tanta né? coisa nessa noite, né, dentro do ônibus, que
Eu não sei o que acontece. Eu não vi nada. Ela dormiu, Gente, a eu noite dormi inteira. antes de sair da cidade. Eu deitei, Chocada. apaguei. Quando eu abri o olho, tava claro já. Dormiu Chocada. 12 Triste. horas seguidas. Fiquei Tomou triste. Dramin? Não tomei. Não, eu tava meio alérgica, então eu tomei um antialérgico. Talvez, deve ter sido isso. Me deram lá um antialérgico, eu nem sei o nome. É, do vai saber o que era. Putz, foi o... Não, já é expor. Não expõe. Que essa pessoa que dá Mas um foi uma remedinho. pessoa que dá é uma pessoa que tem vários antialérgicos. É isso, é ele essa mesmo. pessoa, é dessa pessoa. Não vou falar quem. Não vamos Hipocondríaco. Aquele que Só não um pode. tiquinho. É um E, assim, hipocondríaco. são uns remédios fortes, tá? Que eu fico assim, tipo, gente... Eu ouvi essa propaganda. Se você precisar de algum remédio, pode falar com essa fulano- pessoa Aham, é isso que mesmo. ele vai ter. É isso mesmo. Bonitinho. Mas a gente acredita em cura, tá? E a gente tá aqui se preparando também para uma viagem ainda mais longa de ônibus, né? Que para BH, que são 20 Nossa. e poucas horas, talvez. É, gente. Um Você dia, voltar né? de ônibus? Sei, é uma boa pergunta, mas se prepara, que eu acho que sim. Estão prontos Que é? pra Ai, isso. misericórdia. Você vai voltar de ônibus. Ah, sim, com Vamos certeza. se preparar. Acho que vai. Vocês Então, vão voltar como de Breno- ônibus. E também tem aqui uma abertura para você que talvez ainda não comprou seu ingresso para ontem de Verdade. BH. Estamos com caravanas. Aproveita. galera. Ainda, gente. valor promocional, se eu não me engano, de caravana. Sim, Sim. tem Sim. vantagens, tem benefícios pro líder de caravana também. Então, às vezes você pensa assim, caravana, meu Deus, eu preciso, que nem programa do Silvio Santos, caravana de Itacoaxetuba. Não, Itacoaxetuba. Ele foi longe, hein? E você é de Natal, hein, cara? Caramba. Caraca. assistia Raul Gil, né? Não era Silvio Santos? Silvio Santos, Raul Gil, etc. Todos Vamos. os Programas que tinham Prossiga. caravana. Vamos. Era criança Então, televisiva. caravanas. Não, mas o que eu tô falando. É. Meu ponto é que você acha que caravana precisa ser uma coisa muito grande, tipo 40 pessoas no ônibus, mas não. Se você tem um grupo de amigos, a sua igreja, Sim. no mínimo 10 pessoas, 10 pessoas. junta essas pessoas e entra em contato com a gente, forma a sua caravana. E daí Pode você... ir com os seus carros. Isso, pode ser em carrovanas. Nossa. Ou caravanas. Vans. Tá bom. Vai junto. junte-se volta com pra mim, seus volta pra amigos. mim, Pode volta ser de pra mim, moto, olha pra né? mim. A Motoqueiro. gente vai junto. Então vocês podem ir em grupos de 10, mínimo. Mas assim, é muito legal, porque de verdade, a gente tem desconto de financeiro, a gente tem Momentos na Momentos conferência que são Especiais especiais. para quem é de caravana. E é muito legal. Tipo, a gente teve um momento com o pessoal de caravanas na Experience que, mano, acabou. Foi a coisa mais linda. Sim, foi. Foi especialmente com uma pessoa específica, um dos preletores em específico. E foi muito bonito. Tipo, o que ele derramou sobre aquelas E pessoas. depois teve um tempo de oração com essa galera, né? Teve tempo de oração. Mas assim, eu acho que até a mensagem que ele Sim. trouxe, ele não trouxe em nenhum outro lugar. Tipo, ele não falou desse jeito. Então, assim, sempre é especial. A gente tenta fazer com que seja algo bonito, sabe? Daí você pode estar se perguntando, mas eu não conheço ninguém, um grupo para fazer caravana, eu não tenho muitos amigos da minha igreja que vão para Wanting. Uma opção também é você enviar um e-mail para caravaswanting@frhop.com e falar, eu sou de São Paulo, eu sou de Recife, eu estou procurando uma caravana para me juntar. Tem E daí a alguma gente saindo? pode conectar você a alguma Muito legal. caravana que já existe. Muito Sim, legal. próximo, né? Muito Mas legal. se você não tem caravana, as inscrições ainda estão abertas para Legal. individual, né, Sim. para inscrição individual, no caso. Então acesse frhop.com/wanting e junte-se a nós. A gente vai estar em BH de 21 a 22 de julho. Sim, mês que vem. A Aí, gente tá, Tá tipo aí. assim, nos preparativos e tem muita coisa boa para acontecer Sim, nesses com certeza. dias. E vai ter surpresas. Sim. Muitas surpresas boas. Não pense que são só 2 dias. Pense que assim, cara, se são só 2 dias. Intenso. Imagina o que vai ser esses 2 dias. Porque a gente Intenso. não Condensado. brinca em serviço. É. A gente não brinca em Densidade. serviço. Intensidade. Vai ser muito gostoso. Então, esperamos vocês. Sim. A gente tá com muita expectativa e a gente se vê lá. A gente já tem um encontro marcado, então. Isso. Wanting 2022. 2023, Desculpa te Julho. atrapalhar. Belo Horizonte, junho. A gente vai estar de volta em Belo Horizonte também, né? Porque a gente teve Depois, Wanting verdade. 2015 em Belo Horizonte e depois Na Na em própria Central. central. Na Central. A gente na vai estar de mesma volta igreja. lá, então a gente tá /nostálgico, /expectativa, vai ser muito bom. Então nos vemos lá. Obrigado vocês Valeu, gente. por essa conversa maravilhosa. Obrigado você que nos acompanhou. Então, se você quer mais episódios assim, se você quer continuar essa petição por esse programa, comenta aqui embaixo, quero mais.
Se você tava na One Thing Experience, comenta aqui algum momento Alguma experience. que te marcou, alguma experience que você viveu. Eu ia Está falar ótimo inglês, hoje. mas eu Está ótimo. E é isso. Deus abençoe você. Até a próxima. Valeu. E Obrigada, tchau, tchau. gente.